Queria começar uma pequena explicação. Nos próximos cultos a gente continua ela. Eu sei que para muitos cristãos protestantes, observar o calendário cristão é estranho, o Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Pentecoste, tudo isso lembra a herança dentro do nosso país, herança católica, romana, e talvez você viu sua avó, sua mãe, seu pai, alguém fazendo lá as novenas, os rituais e todas aquelas coisas. E quando você se tornou protestante, talvez você falou, eu vou abandonar toda essa antiga religião, porque agora eu sirvo o Deus verdadeiro, compreendo no Evangelho de maneira correta, e aí você não só jogou a água suja do neném, mas também jogou o neném fora, não é isso? E às vezes a gente perde uma coisa tão importante e que nos ajuda na nossa fé, que é essa tradição de observar as datas importantes do Evangelho, desde a preparação para a chegada de Jesus, até o seu nascimento, Natal, Quantos de vocês, outrora, eu já fui assim, não, Natal é uma coisa pagã, adoração ao Deus Sol, eu já tive essas coisas, se você não teve, você foi livre aí dessas coisas, Páscoa não, e tantas outras coisas, e a Quaresma talvez seja a coisa mais crítica. Eu já conversei com algumas pessoas que se tornaram membro aqui, ou estão no processo, que elas ficaram, isso trouxe um certo incômodo, Eu cheguei na igreja justamente na época que está falando sobre Quaresma, gente, isso não é coisa de católico, romano, e eu queria te dizer que as igrejas reformadas, as igrejas mais tradicionais, elas ainda observam, guardam aí o calendário cristão de certa maneira, fazendo as leituras bíblicas, acompanhando toda essa tradição. Isso é uma grande oportunidade que nós temos de passar por todo o Evangelho. Perceba bem, nós estamos falando desde o Advento sobre a chegada do Messias e nós vamos falar até a crucificação do Messias. A grande oportunidade que nós temos todos os anos de observar o Evangelho ponto a ponto, os principais eventos, as principais marcas ali do Evangelho, as características através dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você pode então conhecer muito bem a história da redenção. Então, nesse período da Quaresma, um período dedicado a orações, ao jejum, à generosidade, tantas outras coisas, você vai perceber que os nossos sermões aqui, eles vão ter esse intuito de mostrar como nós somos pecadores, frágeis e dependemos da graça de Deus, e como nós podemos criar expectativas, desenvolver uma expectativa no Cristo que nos salva, no Cristo que nos perdoa, no Cristo que obtém para nós redenção, reconciliação com Deus. Então os nossos temas serão voltados para isso. Uma ótima oportunidade também para a gente poder falar das práticas, das disciplinas espirituais. Tenho certeza que ao longo dos nossos sermões nós vamos conseguir falar disso um pouco mais detalhadamente. Caso você tenha dúvida ainda, gente, entra lá no nosso site, tem um texto lá que fala sobre o calendário cristão também. Compre aí os lecionários para que você comece a ter esse tipo de prática na sua casa, das leituras devocionais. Tenho certeza que essas datas aí serão marcantes, e edificantes na sua vida, tá bom? E você que não entendeu nada que eu falei aqui, tenha calma, tenha paciência. Vem mais uns 4 cultos aí que tudo se ajeita. Mateus capítulo 4, se você encontrou aí. Gente, olha que maravilha, Olha, tá vendo? Vocês leram a música hoje aqui, hein? Glória a Deus, Essa semana a gente conseguiu aí colocar os computadores para funcionar, os novos computadores, os novos não tão novos, mas que serviram ao propósito, inclusive estão melhor do que antes, não é isso, Fabiana? Graças a Deus, Fabiana ali está querendo extrair o máximo em 4K, e todos os frames possíveis, os bits e tudo. Glória a Deus, irmãos, estou muito feliz. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim no versículo 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito,
O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa é a porção das Escrituras dessa manhã. Eu queria orar mais uma vez, te convidar a isso também. Pai, esta é a Tua palavra, e é desta palavra que nós precisamos nessa manhã, para alimentar as nossas almas, preencher o nosso ser de vida. Nós que temos apetite para tantas coisas nesse mundo, sabemos que só podemos ser saciados por aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. E aqui está a Tua palavra, que ao observar essa narrativa, nós possamos ser edificados, a nossa fé fortalecida, e nós possamos sair daqui aptos a glorificar o Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Tentação. Deserto, tentação e vitória. É o tema desse texto, né? Jesus, após o batismo, no batismo nós temos ali uma clara declaração de Deus para Jesus, de que o Jesus que veio de Nazaré, que agora é batizado por João Batista, é o Filho de Deus, e Deus tem prazer nele. Uma declaração pública diante de todos aqueles que estavam ali no Jordão. De fato, esse é o Messias. Então Jesus poderia, nesse exato momento, começar o seu ministério público. Mas, ao invés de já começar a prática do seu ministério público, o texto diz, versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo, o próprio Deus, levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Deus coloca Jesus à prova, é um teste, é uma espécie de preparação antes do ministério público de Jesus. Talvez você pense assim, Deus não tem nada a ver com o diabo. De fato, naturezas distintas, propósitos distintos, mas perceba bem que o Espírito irá colocar Jesus em uma situação crítica, uma situação delicada, irá colocar ele no deserto para que ele possa ser tentado pelo diabo. A ideia aqui é que, assim como Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, agora Jesus também será tentado. Mas perceba bem, no jardim do Éden é o lugar onde há todo tipo de recurso e provisão para aquelas pessoas que estão ali, para a humanidade ali. E a humanidade, ela perfeita, completa, em um lugar perfeito e que tem tudo, também passa por esse mesmo confronto, também é confrontada pelo diabo. De certa maneira, a serpente tenta Eva, é verdade, ela cede, o seu marido Adão também, e ali a humanidade é derrotada. É um confronto brutal. Por mais que você leia rápida a passagem, nós estamos falando da história da nossa existência. A humanidade é vencida em um confronto onde tudo está disponível. O deserto é o lugar contrário ao jardim do Éden. O deserto não é um lugar de provisão e de todo tipo de vida, mas de aridez. Um lugar onde não nasce, onde não se planta, onde não há abundância, pelo contrário, há escassez. E é justamente nesse ambiente, um ambiente ruim para o ser humano, que Jesus é colocado e ali se dá o confronto.
uma segunda vez. Na verdade, não é nem uma segunda vez, porque esse confronto ele é travado ao longo da história da humanidade. Adão, Caim, Abel, Noé, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José. O confronto ele vai se desenrolando em muitas histórias dentro dessa grande história, a história da humanidade. E quantas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para a história de Israel e vemos Israel sendo derrotado tantas e tantas vezes. E, na verdade, essa é a frustração de quem estuda o Antigo Testamento. Não é isso, Emerson? A gente começa a estudar o Antigo Testamento lá no IBTM, você está acostumado com os salmos mais triunfantes que existem, inclusive o Salmo 91, que é citado aqui tantas vezes, Salmos 23, e quando você começa a observar com atenção a história de Israel, você percebe que aquele povo é um povo infiel, fraco, que cede às tentações tantas e tantas vezes, murmurador. Eles parecem muito com você. Esse tipo de gente, que ora Deus está fazendo um milagre, se revelando, você está vivendo a glória, e outra hora você está murmurando, cedendo às tentações, né? Quase se casando com outros povos aí, viu? Vigia na terra, né? Então, cuidado com isso, né? Porque aqui está retratado, é verdade, a história de Jesus, como ele vence o nosso inimigo, mas também a nossa história, como nós estamos retratados aqui, como nós podemos nos identificar agora com Jesus. Perceba bem, Jesus foi tentado no deserto, o paralelo aqui com Adão precisa estar claro, a ideia de que é o próprio Espírito que leva ele, né, ao deserto, as provações na vida do cristão, assim como na vida de Jesus, né, elas não são aleatórias ou sem que Deus não esteja ciente daquilo. Eu sei, Deus não vai fazer coisa ruim com você, Deus não pode tentar você ao pecado, a Bíblia já falou isso, Deus não é o tentador é o diabo aqui, né? Mas muitas vezes Deus vai permitir te guiar a caminhos onde você será tentado, onde você será testado. Isso é importante para a formação do seu caráter, para a formação de virtude em você, para que você possa, assim como nós cantamos aqui hoje, depender mais de Deus. O abismo, a profundeza, se Deus permite que você vá lá, é justamente para que Ele possa brilhar a luz e te resgatar, e que você possa depender dEle e menos de você. Então perceba bem que nós encaramos a vida, a realidade das coisas dessa maneira. Nada na nossa vida está fora do controle de Deus, ou até mesmo dos seus propósitos eternos, por mais que a gente não consiga entender e captar isso no momento em que vivemos. Confie em Deus. Nós cantamos isso aqui, hoje eu estava cantando ali, e eu fui desafiado pelo louvor a confiar mais em Deus, mesmo nas provações, nas adversidades. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A ideia aqui é que Jesus teve fome depois dos 40, né? Talvez aqui seja um momento mais crítico, né? Você já ficou sem comer? Você sofre de... Você ficar sem comer muito tempo, você começa a tremedeira, o desespero. Laurinha está falando, sim, né, Laurinha? É muito ruim ficar sem comer, não é? Lá em casa, lá eu já contei isso para vocês, vai chegando na hora do almoço, a Carla fica maluca. Que eu falo com ela, quantos minutos? Aí ela fala, 15 minutos. Eu, então tá bom. Deixa eu beber um copo d'água aqui para... Fome. Fome mexe com a gente, fome mexe com o nosso psicológico, escassez mexe com a gente. Porque você sabe, nós não fomos criados para isso. É verdade, no Éden nós tínhamos tudo à nossa disposição, ao alcance das nossas mãos. A gente não foi criado para isso. Fome. Você já fez jejum? Esse período da quaresma é um momento em que nós podemos nos dedicar ao jejum, à oração. Já fez jejum? Não é jejum de comer doce só não, tá? Isso aí você pode fazer também. Engraçado, depois de uns anos para cá, eu vejo muito isso, jejum de comer doce, de assistir televisão, jejum, gente, jejum. Igual os antigos, igual nossos pais faziam. Consagração, né, pastor? Antes lá, consagrava, né? Jejum, o que é jejum? Jejum é a abstinência de alimento por um espaço de tempo determinado,
que pode ser ou algo voluntário ou involuntário. Na Bíblia nós vemos isso. Involuntário é quando não é você que tem a ideia, é outro. Né? É o rei que convoca, é Deus que diz, façam isso, contritamento, quebrantamento, e você fala, mas eu não queria. Não tem importância, tem que fazer. É um momento onde que todo o povo pode juntos buscar a Deus, colocar vestes que demonstrem humilhação, e eles possam então clamar a Deus por misericórdia, por socorro, ou jejum voluntários, onde você dedica tempos à oração, à leitura da Bíblia, à abstinência não só de televisão, de distração, de comida, de qualquer outra coisa. É a palavra de Deus, é você e Deus. Não uma espécie de autoflagelo, mas no flagelar do seu corpo, buscando totalmente dependência de Deus. Coisa que nós estamos perdendo na prática. É verdade. Você fala, não consigo. Isso é muito relativo. Quanto tempo? Né? Eu não estou falando de jejum o dia todo. Você já fez jejum o dia todo? Eu já fiz, maluco. 24 horas. Não estou falando isso. Vou ficar fazendo jejum de 24 horas aqui para Deus fazer tal. Não. O jejum é uma oportunidade que nós temos em silenciar todas as outras vozes, sejam elas vozes do mundo, vozes, dependências, a gente poder entender que assim como nós dependemos de comida, de água, de descanso, de interação pública, nós precisamos de todas essas coisas, mas em Deus. De um sustento maior, mais consistente, substancial em Deus. Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Você já ansiou por água? Então você precisa experimentar também esse nível de dependência de Deus. Já ficou com muita fome, tremendo de fome, doido para almoçar? Você precisa experimentar isso de maneira espiritual, que você então depende de Deus, você deseja Deus. Então o jejum, ele tem um papel pedagógico na vida do cristão, na nossa vida, viu meu irmão? Que nos ajuda a depender mais de Deus e a resistir mais às tentações. Porque se você conseguir segurar mais um tempo, você conseguir se abster daquilo dali por mais um tempo, significa então que você pode resistir outros tipos de tentações, menor do que aquelas que são mais básicas da sua existência, que é comer e que é beber, ou outra coisa. Eu sei, nós precisamos conversar mais sobre isso aqui na igreja, mas eu queria lembrar você que o período da quaresma é um período em que nós podemos fazer isso como igreja. Você pode aproveitar esses dias que antecedem a Páscoa e dedicar aos devocionais que são intercalados em jejum, em oração, onde você desliga o seu celular, você fala, eu vou me abster das tantas vozes que isso aqui me dá, e eu vou separar 1 hora por dia, vai ser meia hora, não sei, eu vou me dedicar mais à leitura, eu vou orar mais, eu vou me abster daquelas outras coisas que ficam me levando a pecar, que são estímulos, gatilhos. Irmão, nós precisamos buscar isso na nossa vida também. E o período da quaresma é um momento excelente. Tiago, então quer dizer que eu vou parar de comer carne? Isso aí é outra história, eu não estou falando nada disso. Eu vou continuar a comer carne todos os dias, se Deus permitir. Né? Glória a Deus, você está doido. O que eu quero é, através de práticas daquilo, de abstinência daquilo, que talvez eu julgue como vital na minha vida, eu possa declarar a Deus que eu dependo dEle. É isso que o jejum faz com a gente. É aquela coisa que você fala assim, eu preciso disso, eu preciso... Esse aqui eu estou falando porque esse aqui é um dos principais deuses do nosso tempo, né? Eu falo assim, Deus, isso aqui não é nada. Isso aqui quebra, isso aqui vai embora, mas eu preciso do Senhor. Por que os acampamentos, os momentos de retiro são tão importantes na nossa vida? Porque eles são verdadeiros desertos. Você fala, não, eu estou feliz, estou tudo, mas tem gente que fica lá no acampamento buscando o ponto do Wi-Fi, porque, meu Deus, eu preciso conversar com alguém que está a milhares de quilômetros aqui, mas não posso interagir com quem está na minha frente. Isso aqui é difícil demais para mim. Então, quando a gente sai no domingo do acampamento, a gente fala, nossa, que maravilha, nem peguei no meu celular. Né? Eu nem fiz aquilo que eu estou acostumado a fazer, acordei cedo, comi, olha só, fiz devocional, oração. Gente, que vida maravilhosa, a pessoa se sente Por que não continua? Porque a gente nesse mundo vai passando por vários tipos de desertos e tentações, e a gente vai cedendo todas essas coisas até que elas se tornem comuns. Mas isso é um assunto que a gente vai ter que desenvolver nos próximos domingos, senão eu não vou conseguir pregar aqui.
Jejum. Teve fome, olha só, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Depois de 40 dias, no momento mais frágil, momento mais difícil, ali daqueles 40 dias, o tentador aparece. Alguns textos indicam que Jesus foi tentado todos os dias, ou todos os dias foi uma tentação para Jesus, e há uma última luta, um último round aqui, onde nós temos esse grande confronto. Lembre, 40 dias é o tempo que Moisés, em certa maneira, em jejum, permanece no monte com o Senhor, sendo sustentado por Deus. Eu falei sobre isso na pregação do domingo passado, de como Deus e a glória de Deus e a presença de Deus foi tudo o que Moisés precisava. Então ele não precisou de levar comida, nem bebida, nem nada. Ele de alguma maneira, Deus o sustentou. 40 dias nos lembra sobre 40 anos, em que o povo de Israel perambulou pelo deserto, dependendo completamente de Deus, do maná, de todo o sustento que vinha de Deus. Quem sustentava o povo de Israel naqueles 40 anos? Eram eles mesmos que plantavam, colhiam para eles mesmos, confeccionavam as próprias roupas? Deus não cuidou até desses detalhes? Roupa, comida, abrigo, segurança, tudo o que é essencial à vida comum, Deus não proveu para aquele povo durante 40 anos. Mais uma vez, Deus está aqui cuidando de Jesus. Jesus, de certa maneira, é o nosso Adão, o segundo Adão. Paulo vai retratar isso em Romanos. Jesus é o verdadeiro Israel. Ele é o Israel provado, testado e aprovado. Aquilo tudo que Israel foi incapaz de realizar e fazer, de agradar a Deus, agora Jesus consegue fazer. Deus é o verdadeiro Moisés, ou o legislador, ou o representante do povo, que também é. Está vendo como que a gente começa a perceber em Jesus não só a imagem das outras coisas, porque as outras coisas, na verdade, eram imagens, sombras de Jesus. Mas agora o ser humano perfeito, o povo perfeito, o Israel perfeito, tudo perfeito, o Adão perfeito, o filho perfeito, que é exposto ao mesmo inimigo, às circunstâncias piores, às tentações mais elevadas, no entanto, sai vitorioso. A gente vai entender por que disso tudo, qual é o objetivo disso tudo. Se você é o Filho de Deus, quantas vezes você já foi tentado nisso? Se você é o Filho de Deus, se você é crente, se você é um cristão, se você é reformado, se você é um protestante autêntico, quantas vezes você já foi tentado a demonstrar a sua identidade por meio de um atalho, por meio de uma demonstração pública de poder? Uma demonstração. Se você é filho de Deus, se lance ao perigo, se lance à sorte e veja Deus provendo na sua vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Se você é filho de Deus, ande pela fé, dê o passo, Deus coloca o chão para você pisar. Quantas vezes você já foi chamado a ser esse tipo de ousado na fé, mas que não tem como fundamento a fidelidade a Deus? Jesus aqui claramente está diante desse tipo de tentação. Prove que você é o Filho de Deus e mande que essas pedras se transformem em pão, porque o Filho de Deus tem poder para isso. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não damos demonstração de poder à torta e à direito, e por que somos desafiados? A gente gosta de ver os desafios, né? O crente contra o bruxo fez isso, né? E a gente quer fazer isso, a gente quer viver essa experiência, mas perceba como Jesus responde, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso provar nada. A palavra de Deus me sustenta, a palavra de Deus me alimenta, a palavra de Deus é o que eu preciso nesse momento de
prejuízo físico, nesse momento de escassez de alimento, de solidão. Perceba isso na sua vida. Nos momentos onde te falta alguma coisa, onde você está sozinho, há necessidades, você fala, eu preciso de tanta coisa na minha vida. Olha o que Jesus diz: a palavra de Deus preenche tudo, é tudo o que eu preciso. Há muitas coisas que eu nomeio como algo necessário, mas o que é essencial e não pode faltar é a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode viver de coisas que não estão aí no seu radar. Talvez você julgue assim, eu preciso de um carro novo, uma casa nova, uma esposa nova, uma igreja nova, eu preciso de comer isso, eu preciso daquilo, eu preciso ir naquele lugar. Talvez você fique fazendo, como a gente faz todos os anos, checklist daquilo que é essencial para a sua felicidade, para aquilo que é essencial para a sua segurança, para aquilo que é essencial para você reafirmar a sua identidade. Para que eu seja um cristão, eu preciso de fazer um curso de teologia, eu preciso ler tantos livros, eu preciso fazer isso, o pastor precisa me notar, as pessoas precisam me ver, eu preciso ir lá na Praça 7 pregar o evangelho, senão ninguém vai achar que eu sou um evangelista. Você começa a pensar. O carnaval passou, você ficava lá, se eu não for no carnaval, que isso? Eu não posso, se eu não evangelizar no carnaval, eu não sou um evangelista, eu não sou um cristão. Aí você fica tentando provar quem você é, que você realmente é um cristão, um filho de Deus, não sei o quê. E tudo o que você precisa fazer nesse exato momento é o seguinte: o que me define é a palavra de Deus, não aquilo que eu possa fazer, uma demonstração pública. Perceba isso. Perceba isso. Como isso pode se aplicar na sua vida? Pense sobre isso enquanto eu estiver. Está escrito, é a resposta de Jesus. Para continuar, olha só o versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, no lugar mais alto, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Onde está isso? Salmo 91, versículo 11 e 12 é o que Satanás cita para Jesus. Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Imagine você, Jesus, se jogando do alto do templo, do pináculo, e de repente aquelas pessoas que estavam ali para adorar, as pessoas que estavam passando por ali, olhasse a queda livre de Jesus, e os anjos então sustentando Jesus. Seria uma demonstração pública de que Jesus de fato era o Messias. Os anjos salvaram Jesus. A palavra se cumpriu. Perceba bem a artimanha do nosso inimigo, inclusive a ideia de diabo aqui é que ele é o inimigo. O inimigo tenta, o inimigo ele faz isso, ele procura os crentes fracos, os crentes em situações de adversidades, em situações onde ele pode dar o bote, onde ele pode, quem sabe ali, fazer uma emboscada. Perceba bem como o tentador age. Não age muito diferente do que muitos pastores do nosso tempo. Usando a Bíblia, citando. Não é um versículo isolado, é 2 versículos isolados. Citando a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz ao seu respeito, olha só. Aos anjos ele dará ordem ao seu respeito, é Bíblia. Mas você precisa saber que Bíblia fora de contexto, Bíblia fora do grande propósito de Deus, fora de uma teologia ou de uma coerência da história da redenção, da salvação, é palavra do diabo. A Bíblia citada fora do seu propósito é palavra do diabo. O que faz esse texto aqui ser um texto tão poderoso? É porque as pessoas, sempre ao ler ele, tomam como algo literal, prático, e vamos praticar. Mas perceba bem, se a intenção do texto não produz o objetivo, o propósito do texto, então ela é demoníaca. Que isso, Tiago? Falando isso da Bíblia? Não estou falando isso da Bíblia, eu estou falando das pessoas que leem a Bíblia, ou que interpretam a Bíblia, ou que pregam a Bíblia. Um exemplo cinematográfico disso é o filme do livro de Eli. Se você já assistiu esse filme, você percebe lá que o grande vilão lá do Eli, não é isso? O chefe da vila, ele descobre que talvez o Eli tem uma Bíblia, você lembra lá? E aí ele fala assim: onde está esse livro? Porque tem todos os livros do mundo à sua disposição,
queima muitos deles, mas ele sabe que esse livro, ou seja, a palavra de Deus, é poderosa e pode servir para manipular, para governar, para ser usada como um instrumento de poder, instrumento de manipulação. Ela pode colocar homens poderosos de joelho. E é isso que acontece no nosso tempo. Quantos homens poderosos se dobram aos pés de grandes líderes religiosos? Justamente porque eles acreditam que tudo que é falado, interpretado aqui, é palavra de Deus. Mas perceba bem, a palavra de Deus, quando tirada do seu objetivo, seu propósito original, é palavra do diabo. Ela pode levar a gente ao pecado, à destruição, à não glória a Deus, pode nos desviar justamente daquilo que poderia nos salvar. O diabo cita a Bíblia, ele sabe a Bíblia. Você deveria saber mais do que ele. Jesus respondeu, também está escrito. Veja como que teologia é feita. Teologia não é feita com palavras isoladas. Há uma ideia. Se você acha difícil ler a Bíblia, você precisa então começar a estudar a Bíblia, conversa com os irmãos, pequeno grupo, culto, estudar, não sei o que você pode fazer. Mas olha só, há uma coerência, há uma história, há uma lógica. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela vai reafirmando verdades ao longo de todos esses blocos, verdades que vão indo e voltando, que podem ser vistas em muitos lugares. Então Jesus usa outro versículo para dizer, olha só, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O que significa isso? Que toda vez que nós duvidamos de Deus, nós colocamos Deus à prova. A ideia que aparece no Antigo Testamento, no texto de Deuteronômio, quando o povo, tantas e tantas vezes, duvida de Deus, do plano de Deus, da provisão, mesmo vivendo as experiências mais extraordinárias. Eles duvidam, eles murmuram, eles começam a falar entre si, Deus nos abandonou. E quando há falta de fé, é quando você começa a falar, então Deus precisa agora agir dessa maneira. O que é isso? Eu acho que Deus deve agir dessa maneira, então eu uso uma coisa que Deus falou para colocar Deus no banco dos réus. Tentação, você está tentando a Deus, você está duvidando, você está agindo com incredulidade. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Você faz isso? Porque eu faço. Eu faço, tantas vezes que eu desconfio da palavra de Deus. Tantas vezes que eu sei aquilo que Deus intenta, aquilo que Ele quer, claramente, mas porque talvez eu estou experimentando uma adversidade, um deserto, tentações, estou sendo afligido, clamo por pão, por água, por segurança, e muitas vezes eu penso, por que Deus está fazendo isso? Não seria melhor Deus fazer essa outra coisa que eu tanto quero? Dessa maneira eu desconfio de Deus e tento a Deus. Veja só o que diz Deuteronômio capítulo 6, do 16 ao 19, vou ler aqui para você. Não põe à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, e os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele ordenou. Quando nós tentamos a Deus, quando ao invés de guardar os mandamentos, os estatutos, a sua lei, nós deixamos essas coisas de lado. Se nós tentamos a Deus. Faça o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem, para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Peraí, Deus não falou, Deus não disse, a sua lei não está clara, o seu evangelho não está revelado? Por que simplesmente nós não obedecemos, não confiamos, não seguimos? Toda vez que nós perdemos essas coisas de vista, nós estamos tentando a Deus. É isso que Jesus está usando no contexto. Não tentem ao Senhor, seu Deus. Colocamos o nosso Deus à prova quando nós desconfiamos do seu cuidado e da provisão e decidimos agir por nós mesmos, seguindo intentos demoníacos e sedentos a tentações de poder e autopreservação. Você já falou alguma coisa assim? Deus está demorando demais. Deus não está resolvendo isso aqui para o meu lado, não. Eu vou ter que agir, Tiago. Eu vou ter que agir, porque assim, eu não estou escutando Deus responder, falando comigo. É assim que você vai tentando ao seu Deus e tomando decisões que vão te colocando numa situação ainda pior. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8,
O diabo, uma terceira tentação. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Em Mateus nós temos o diabo abandonando, teoricamente as citações bíblicas não está funcionando, então eu vou apelar para poder, os reinos, honra, glória. Teologia muito comum no nosso tempo, teologia da dominação. Se nós chegarmos ao poder, nós podemos mudar tudo. Se você tiver poder, se você puder ter o status, se você foi investido de toda a autoridade, então você vai poder fazer as coisas do jeito certo. Para isso, você só precisa fazer uma coisa: juntar os seus pezinhos, se colocar de joelhos e beijar os pés de Satanás. Você deseja poder a qualquer custo? Você deseja subir às altas carreiras na sua empresa, ou na sociedade, ou na igreja, a qualquer custo? Para você, vale qualquer tipo de sacrifício para que você obtenha um resultado final, que é ter poder, influência, os reinos do mundo nas suas mãos, para que você possa fazer o bem, para que você possa fazer aquilo que é certo, para que você possa colocar as coisas em ordem. Tiago, não tem como fazer um bolo sem que ovos sejam quebrados. É esse o seu discurso? Os fins justificam o meio, Tiago. A gente precisa de dar um jeito, resolver a nossa situação. Nem que para isso eu tenha que fazer aqui uma conversa aqui, prometer uma coisinha ali, disfarçar uma outra coisa aqui. Mas, Tiago, olha só, quando eu for muito rico, eu vou dar o meu dízimo na igreja. Eu vou poder dar muitas cestas básicas, a gente cria aquela escola lá que você tanto deseja, e a gente faz a diferença nesse mundo. Mas, Tiago, eu não posso, não tem jeito de eu chegar lá andando certo diante de Deus. O mundo que nós vivemos é assim, Tiago. É isso, meu irmão, que nós estamos dispostos? É isso que nós vamos nos vender? O que significa isso? Significa que nós estamos ajoelhando diante de Satanás e beijando seus pés e pedindo a ele a sua bênção. E falando: Satanás, me abençoa para que eu possa chegar lá e glorificar a Deus. Olha que falta de lógica. Isso é um absurdo. Mas a gente faz isso no dia a dia, na nossa prática. Você quer ser um pregador famoso, você quer ter uma igreja cheia, você quer chegar ao cargo mais alto da sua empresa, você quer... Eu não sei o que você quer. Não sei qual é a tentação, qual é o tipo de adoração que Satanás te pede. Qual é a sua adoração? Qual é o seu beijar dos pés? Eu sei que todos nós somos tentados a chegar lá por essa forma aqui. Um pacto com o diabo. Em nome de Deus. Cuidado. Não vale a pena. Não vale a pena. Olhe para Jesus. O diabo, ele tem autoridade sobre os reinos. De certa maneira, você pode pensar que sim. Você pode pensar o que a Bíblia diz sobre o diabo. Há um sentido no qual ele possui autoridade sobre os reinos desse mundo. Por causa do pecado do homem, Satanás se tornou o príncipe desse mundo. João capítulo 12. O Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4. E o príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2. Deus propôs que o reino no mundo um dia se tornará do nosso Senhor completamente, lá em Apocalipse. Mas enquanto isso, em certa medida, Satanás tem certo poder, influência e até autoridade. Ele consegue sim colocar os seus em lugares privilegiados nesse mundo. Nós não é aqui que Satanás está fazendo um blefe, ele está jogando dentro das quatro linhas. Na regra ali, olha só, isso atualmente me pertence, Jesus. Para que fazer algo mais? Penso eu que Satanás não sabia o que estava diante dos planos de Jesus, mas para essa história não ir muito para frente, para que você não revele o poder do Messias, que foi declarado publicamente no Jordão, para que essa coisa, dessa magnitude não venha a ser conhecido de nenhum de nós,
Existe um caminho fácil de você obter aquilo que você veio buscar. O poder, a honra, a glória, o domínio. É só você ficar subordinado a mim aqui, aí vai ser uma parceria. O diabo e Jesus. Imagine você um mundo onde o diabo e Jesus estão unidos. Não faz sentido nenhum, faz sentido para você? Mas olha só, Jesus, ao invés de ir por esse caminho, ele vai pelo caminho que lhe está proposto. A cruz, em vez de uma demonstração pública de poder, de autoridade, Jesus vai pelo caminho mais difícil, a humilhação, a justiça de Deus, a punição por nós, os verdadeiros pecadores, os criminosos, os réus. Então Jesus, sim, ele cria um caminho, ele percorre um caminho onde ele tem autoridade sobre todas essas coisas. Nós sabemos isso, que na morte de Jesus, nós temos a vitória, porque Jesus é vitorioso na sua morte, na entrega dele naquela cruz. Veja bem, não foi adorando Satanás, não foi se prostrando, não foi pelo caminho fácil, não foi cedendo à tentação. Tiago, mas eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso porque você sabe bem aquilo que Agostinho diz, né? Nesse mundo há dois reinos, dois tronos aqui, e o cristão fica vivendo, né? Nesse samba, não na música, mas o samba do circo. Você já foi naquele trem? Deus me livre. Nunca mais eu volto aqui. Você fica pulando. Uma hora você está parado, outra hora você está sendo jogado. E é o mundo nosso. E o mundo nosso é isso. Uma hora você está servindo a Deus, outra hora o diabo está aqui no seu ouvido, outra hora está aquela tentação no seu trabalho, outra hora você está adorando ao Senhor, sendo generoso, outra hora você é mesquinho, uma hora você está perdoando, outra hora você está querendo matar o cara. E é isso. É o mundo que nós vivemos. A quem nós seguimos? Deus ou o diabo? É crente ou é do mundo? E a gente fica nessa balança. No entanto, Tiago, mas para Jesus é fácil, ele é filho de Deus. Mas aqui está o nosso ponto de convergência aqui. É que a salvação significa que pela fé nós fomos unidos a Jesus. Essa é o intento desse texto está aqui. É de que ao olharmos para Jesus, nós nos identificamos com Ele, assim como Ele se identificou com Adão, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Israel, comigo e com você. Aqui Jesus está travando a nossa luta. O confronto que era sobre nós está sendo travado por Jesus. E o que nós olhamos aqui é um Jesus que está sendo vitorioso sobre Satanás. Por isso que os confrontos com Satanás no nosso tempo, realizados comigo e com você, não precisa mais ser vencido na força do seu braço, na sua capacidade de lutar e de fazer, e as potestades dos anjos, os dominadores e as regiões. Meu amigo, é Jesus que vence para você. É Jesus que te acolhe, te sustenta. É em Jesus que você fala assim, o que você tem que fazer quando começar essa luta? Eu não vencerei isso a não ser que Jesus esteja. Eu entrego isso na mão de Deus. Deus, eu pertenço a Ti de corpo e alma, minha vontade, tudo está cativo assim, meu pensamento, me socorre. Você clama por socorro, você clama por salvação, você percebe que falta-lhe tudo. As ferramentas, as condições, tudo, mas Cristo está para você, ou seja, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a vida que lhe foi oferecida em Jesus Cristo. Ele venceu o diabo. Você pode dizer para o diabo, olha só, a minha conversa com você, ela termina aqui. Porque assim, o meu Cristo que te venceu, vai publicar isso diante de todo mundo mais uma vez. Que você foi derrotado. Aqui não tem mais uma briga entre eu e você. O meu Senhor te venceu. Você já conversou já com o dono do rebanho. O dono do rebanho já ganhou isso aqui, entendeu? Não tem que ovelha mais ficar brigando com o diabo. Não sei. Agora, a nossa luta é para perseverar na fé, na confiança em Deus. Deus não ficou te chamando para você ficar brigando com o diabo. Deus te chamou para você confiar nele, no Filho dele, se abraçar, né, essa cruz, esse evangelho, se deleitar nessas promessas que agora chegam a você diretamente por meio de Jesus Cristo. Eu poderia falar um tanto de coisa aqui, às vezes é assim mesmo, não dá tempo, por isso que a gente tem que conversar sobre isso mais vezes ao longo do mês. Mas você não precisa adorar o diabo, você não precisa buscar por autopreservação, o seu jeitinho, a sua forma de fazer as coisas.
A vida não é assim. Você não precisa ceder às tentações. Você pode ser forte, não em si mesmo, mas forte no Cristo, forte com Deus. Deixe Deus te alimentar. Se o Espírito Santo te leva a esses lugares, deixe que o próprio Espírito Santo manifeste a vida de Deus em você. Não precisa andar pelas próprias pernas, sozinho, como se você não fosse um cristão, como se Deus não fosse o seu pai agora. Como se você não fosse um filho de Deus. Você não precisa ficar provando um valor em você mesmo. Deus é o seu pai. Isso tem que te bastar. Pergunta: vale a pena ceder às tentações? Vale a pena conquistar tudo que você deseja, tudo que está clamando dentro do seu coração? Tudo que você deseja, que você acha assim, que só se você for feliz, se isso for acontecer, vale a pena alcançar todas essas coisas, se para isso você tiver que se dobrar diante do diabo? Acho que não. Ali o Senhor Jesus venceu o nosso inimigo, declarando sua superioridade, a sua determinação em seguir a missão. Por isso eu queria finalizar o nosso sermão com 3 pontos. Primeiro, as 3 tentações aqui, elas giram em torno das mais fortes atividades da existência humana. 3 tentações, lembra disso. Apetite físico, desejo de adquirir poder e possessões, e a vontade de ter reconhecimento público. Necessidade física, você faz tudo para alimento? Para ter o que é necessário para você? Tiago, eu preciso muito. Você faz tudo. Por isso, não deveria. Poder, você faz tudo por poder? Por influência? Não deveria. Quem dera, se os nossos governantes que se dizem cristãos, eles tivessem esse estômago para resistir às tentações. Nós estaremos bem. Porque nós temos os nossos representantes lá, não temos? Querendo ou não, você não precisa de... Estou falando de... Nós temos gente que estão nos maiores lugares, que se dizem cristãos. Será que eles têm estômago para resistir às tentações? Acho que eles precisam se converterem. Quantas vezes os discípulos são tentados a escolher um caminho de conforto, tranquilidade, procurar um lugar proeminente no mundo, ganhar uma posição elevada? Quantas vezes que você possa resistir a essas coisas? Se Deus te levar lá, que você saiba que é Deus que te leva. Não é você que busca atalho ou cede às tentações. Fique tranquilo, eu vejo tantos casos de pessoas que chegaram a lugares que todos nós aqui desejamos, e as pessoas estão tão à vontade, elas falam assim: é Deus que me trouxe aqui, não era nada. Eu nunca fiz um plano arquitetado para... Deus me trouxe aqui, eu pertenço a Ele. Essas pessoas, elas nunca cederão às tentações. É como José, que sabe, fala: eu estou aqui. As tentações estão aqui. A mulher aqui do meu líder aqui, do meu patrão, mas não é isso, eu fujo disso, não preciso disso. Na minha história eu não preciso fazer isso, não preciso participar disso. Segunda coisa é que Jesus é o Israel que venceu a provação no deserto. A verdade está no meio. Jesus é o verdadeiro Israel, demonstrando como derrotar Satanás para nós, a igreja, pela obediência e fidelidade a Ele. Ele se prova como Filho de Deus, o nosso guerreiro divino, mostrando-nos o poder de como nós podemos ganhar, como nós podemos ser vitoriosos somente em Jesus. Olha só o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Se aquilo que Adão fez sobre a humanidade foi algo terrível, aquilo que Cristo fez naquela cruz é algo extraordinário que pode alcançar muitas e muitas pessoas, a qual eu e você somos contados. Um último texto para a gente poder ceiar, eu queria que você se colocasse de pé. O texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 18, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu e você no passado, todos nós aqui éramos escravos do diabo, todos nós estávamos apavorados. Vai que o diabo aparece para mim, vai que ele vem me confrontar. Nós temíamos ele porque ele era o nosso inimigo, e de fato ainda é, mas era o nosso inimigo ainda íntegro ali no seu poder. Mas ele foi derrotado. Na morte de Jesus, ele foi derrotado. Versículo 15: e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Por que Jesus é tentado? Para que em todas as coisas ele pudesse se tornar semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Existe alguma área da sua vida que você é tentado, que não há socorro? Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu pastor, nenhuma provisão financeira, uma questão de poder. Alguém não pode... Pense sobre Jesus, que foi tentado em todas as coisas, que se identifica com a nossa fraqueza, que se identifica com o ser humano, pecador, caído, sujeito a tantas tentações, mas que vence. Nós podemos hoje clamar por socorro. Nós podemos hoje dizer para Jesus: Jesus, me socorre, me ajuda, me fortalece para que eu possa vencer essa tentação. Esse Jesus que nos socorre para que nós possamos vencer a nossa tentação, também é o Jesus da ceia, que perdoa os nossos pecados quando nós cedemos às nossas tentações, quando nós pecamos. Por isso, o corpo e o sangue de Jesus são compartilhados na igreja. Porque quando nós pecarmos, nós podemos ir a um justo advogado, Jesus, aquele que nos justifica, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que se compadece de nós. Ele não fala assim, de novo, não, ele sabe o que é ser tentado. Ele venceu, nós não vencemos, nós muitas vezes caímos, mas nós podemos celebrar uma vitória muito superior, que é a vitória de Cristo naquela cruz.